E aí, pessoal, tudo certo? Bom, hoje eu quero fazer um vídeo sem muita edição para mostrar uma dica super legal aqui de como a gente consegue lidar com bibliotecas externas, né, dentro do nosso projeto. Basicamente, uma boa prática é a gente sempre encapsular as nossas bibliotecas externas para caso alguma eventualidade aconteça, né, caso a gente precise trocar de biblioteca ou caso a API dessa biblioteca mude, a gente não tenha que ficar alterando em todos os lugares, né? Então, vamos supor, se eu estiver usando uma biblioteca, por exemplo, de acesso ao banco. E em todo lugar que eu for precisar acessar o banco ou estar utilizando a API da biblioteca, eu estou abrindo um risco dentro do meu projeto, né? Que caso essa API mude, né? Eu vou ter vários lugares, vários pontos de alteração. E, óbvio, né? Isso pode não fazer muito sentido se o seu projeto for um projeto pequeno, mas se você está trabalhando num projeto real, um projeto técnico para produção, um projeto que precisa ficar vivo por muitos anos, né, até para se pagar, isso é uma coisa que vale muito a pena, até porque quanto mais tempo, né, o seu projeto está vivo, mais tempo você tem de acabar caindo nesse problema, né, acabar encontrando uma biblioteca que atualiza e acaba quebrando o seu projeto. E se você não toma as medidas para poder fazer essa transição ser a mais suave possível, você acaba tendo alguns problemas. Obviamente, né, a gente não consegue lidar com todas as bibliotecas possíveis, a gente não tem como fazer esse tipo de coisa com tudo. Às vezes a gente está usando um framework e quando a gente usa um framework, bom, é isso, né? A gente está realmente dependente dele. Então, eu não vejo, por exemplo, um jeito muito viável de a gente poder isolar o React do nosso projeto. Pelo menos em alguma ponta, nem que seja a mínima possível, você vai estar sujeito a como o React funciona. Mas o ponto total é a gente tentar isolar da melhor forma possível, para caso algum dia a gente precise mudar isso, a gente consiga sem muitos problemas. Para demonstrar um exemplo que eu acho bem legal aqui, eu vou criar um servidor utilizando o WordPress, né? Só que eu não vou usar o WordPress diretamente, eu vou criar uma abstração do WordPress e quando eu for de fato usar meu servidor, eu vou usar a abstração em vez do próprio WordPress. Dessa forma, caso eu precise trocar o WordPress por outra tecnologia, por qualquer motivo que seja, pode ser que nasça amanhã uma tecnologia muito legal, que vai ser tipo 3 vezes mais rápido que o WordPress e eu preciso usar no meu projeto por qualquer motivo, eu consigo fazer isso sem muitos problemas. Ou mesmo, né, se o WordPress mudar a API, eu consigo só trocar num trecho de código e todos os lugares vão continuar funcionando, porque a gente está usando uma abstração. Bom, beleza. Então, eu vou fazer aqui com o servidor da HTTP, né? Então, eu vou criar primeiro a minha abstração, que é o, eu vou chamar esse cara de HTTP Server, ou HTTP Server.ts. Esse cara aqui vai ser uma interface, HTTP Server, e aqui eu vou definir o que eu quero usar dentro do meu servidor HTTP. Então, beleza. Eu quero que ele tenha um método listen, né? Que eu vou passar uma porta, que vai ser um número, e ele vai me devolver um void. Tá. Além disso, eu quero também ter a possibilidade, né, de criar as minhas rotas, de criar os meus recursos. Então, eu vou criar aqui um método count, onde eu vou passar o meu método. Tá. Methods. E o tipo do meu método aqui eu vou definir aqui mesmo. Type methods. E ele vai ser um post, ou um get, ou um put, ou um delete. O meu método vai ser tipo método. Eu preciso aqui ter o meu caminho, né? Ter o meu path, string. E aqui eu vou ter o meu handler. Vai ser a minha função que vai de fato processar essa minha rota. Qual vai ser o tipo da minha função? Vai ser, bom, obviamente uma função que vai retornar alguma coisa. No meu caso aqui, void por enquanto. Tá. Esse cara aqui ele precisa ter um retorno, não é o retorno desse cara aqui é void. Beleza. Vou fechar aqui para a gente poder ver melhor. Tá. O meu handler, né? Eu preciso receber, por exemplo, o meu body da minha requisição. Posso receber outras coisas, né? O body, o params, as queries, enfim. Vou receber o meu body, tipo N, e eu vou devolver alguma coisa. Tá. Beleza.
Eu não quero receber aqui tipo N e nem devolver N, eu quero ser um pouco mais específico. Então, o que eu vou criar aqui, eu vou usar o generic para criar o meu tipo body e para criar o meu response data. Mas eu consigo deixar aqui um pouquinho mais fácil de ler. Beleza? Então, aqui o meu body, em vez de receber um tipo N, vai ser um tipo body. E o meu response data vai devolver uma response, na verdade, né? Então, vou criar aqui um novo tipo, type response, que ele vai devolver um status, o number. Aqui eu acho que eu não posso usar o nome response, né? O TypeScript vai chiar, então eu vou chamar aqui de HTTP response. Status number, e aqui também o meu data, que vai ser do meu tipo... São genérico, na verdade, também, né? Data. Aqui eu vou devolver um HTTP response e um response data. Então eu tenho um listen e eu tenho um out. Eu preciso de mais uma coisa? Acho que por enquanto não. Tá, então eu defini a minha interface de como eu vou usar o meu servidor. E por que eu estou fazendo isso? Eu estou definindo como que a minha aplicação ela vai, de fato, comunicar com o servidor da HTTP. Eu não quero necessariamente implementar, tá? Porque eu vou implementar ela usando alguma biblioteca, né? Por exemplo, o Express, o Fastfile, enfim. Só que em todos os lugares que eu for usar um servidor HTTP na minha aplicação, eu não vou usar diretamente o Express ou, enfim, a biblioteca que eu estiver usando. Eu vou, na verdade, acessar o meu HTTP Server, que é a minha interface, que é como eu quero usar um servidor dentro da minha aplicação. Dessa forma, qualquer classe, né, que implementar essa interface vai estar de acordo com a minha aplicação e eu consigo trocar ela de forma transparente, né? Eu consigo trocar ela sem muitos problemas. Esse cara eu acho muito bacana, eu já usei esses projetos grandes e funcionou super bem. Eu tenho alguns problemas, né? Porque eu sou limitado um pouco pela minha interface da minha aplicação, então às vezes alguma biblioteca talvez tenha alguma dificuldade para encaixar aqui. Bom, mas enfim. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar o meu servidor, então const server, que vai ser do tipo, né? HTTP server. Eu não tenho ele inicializado ainda, né? Então eu vou chamar ele aqui de undefined. Eu não vou precisar instanciar, né, aqui. Então eu vou colocar aqui uma interface dummy por enquanto, né? Então eu vou ter aqui um route e eu vou ter aqui um listen. Que não é ponto e vírgula, né? Ali é. O que ele tá reclamando aqui? Beleza. Então aqui uma interface dummy vai servir por enquanto. Beleza. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer meu server.listen, onde eu vou passar uma porta, no caso pode ser 8080. E eu quero aqui colocar um server.route, uma rota do tipo post, por exemplo, onde eu vou ter vai ser o barra user, e o meu handler vai receber um body. Aqui eu posso colocar que o meu body, né, vai ser um tipo user, então type user, que ele vai ter um e-mail string, um name do tipo string e uma senha, password string também. Então aqui ele vai ser do tipo user, e aqui o retorno pode ser N. Então agora o meu body já está tipado como user. E aqui eu posso fazer a operação que eu ia fazer de fato, né, na minha rota. Então, por exemplo, eu vou simplesmente só logar o meu usuário, né? Eu poderia estar inserindo no banco, poderia estar fazendo alguma chamada externa, bom, enfim. Um body. Posso chamar ele de user, né, no lugar de body. E agora eu vou retornar um objeto onde vai ter o status, no caso 200, e um data. Eu vou devolver aqui, o meu data vai ser, na verdade, uma string. Pode ser um objeto com uma message, na verdade. Do tipo string.
E aqui vai ser usuário criado com sucesso. Por exemplo. Então, beleza. Eu defini aqui a minha rota, né? Vai ser uma rota de post de usuário, onde eu vou receber um usuário, vou criar ele, né? Eu vou colocar aqui criando usuário. Vou separar em dois, na verdade, né? Console.log user. Usuário criado. Beleza. Então, eu criei uma minha rota do servidor, né? Onde eu vou receber um post no /user. E daí eu vou processar o meu usuário de fato, né? Eu vou criar ele, né? Vou salvar no banco, vou fazer o que eu precisar fazer. Esse cara aqui pode ser qualquer coisa, né? Eu acho, inclusive, na verdade, que essa rota aqui ela precisa ser assíncrona. Então, vou colocar aqui um async, né? Porque essas operações, elas podem... elas podem demorar, né? Qual que é o problema que eu tive aqui? Aqui não é assim, né? Aqui quer dizer que eu vou devolver uma promise disso aqui. Então, promise. E aqui sim que eu passo assim. Beleza. Tá. Então aqui eu defini minha rota, eu estou usando o meu servidor como se ele tivesse implementado. Mas na verdade eu não tenho esse servidor implementado. E o que eu posso fazer? Para simplesmente estar utilizando o meu servidor, eu posso simplesmente criar uma nova classe dele aqui. Então, por exemplo, eu quero fazer a implementação do Express. Eu posso colocar aqui um Express HTTP server.TypeScript. Eu preciso instalar o Express, né? Então, npm Express. E eu acho que eu também preciso dos tipos do Express, então npm i savedev @types/express. Beleza? Então agora o que eu posso fazer? Eu posso importar meu Express, então import Express from Express. Eu vou criar minha classe, né? Então class Express TP server, e ela vai implementar a minha interface HTTP server. Quando eu faço isso, eu sou forçado, né, a implementar exatamente o que a minha interface pede. Então, eu não posso fugir do que a minha aplicação já está esperando. Então, como que a gente pode implementar isso? Eu vou colocar aqui, eu vou criar uma variável aqui dentro, né, que vai ser o meu server. Ela vai ser do tipo Express. Eu salvei o arquivo, ele perdeu o import, né? Então, import Express. Posso colocar aqui também para pegar o Express de dentro. Meu server vai ser do tipo Express. E eu preciso ter um construtor. No meu construtor, o que eu vou fazer é simplesmente colocar server. Vai ser igual Express. Eu vou criar o meu servidor do Express, né? Eu estou encapsulando, né, esse Express aqui dentro. Beleza. O meu listen, o que vai ser? Vai ser server.listen na porta. E eu vou passar aqui o meu callback falando, né, que eu estou ouvindo com sucesso. Então, console.log, server, colocar assim. Server running on port. E server. .list. Beleza. Tá. Então, a minha implementação, como eu levanto meu servidor, está de pé. E agora a minha implementação da minha rota. Como que eu posso fazer isso? Então, this.server. Eu vou pegar aqui o meu método. Então, eu posso acessar, né? Eu colocaria .get, colocaria .post. Eu posso simplesmente acessar dessa forma. Então, o método vai funcionar. Passando o meu path. E passando
o meu callback do meu próprio Express, né? Então, rec res. Esse callback provavelmente vai ser assíncrono, né? Até para o meu handler ele é assíncrono. E o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, eu vou pegar o meu body, então, const body, vai vir de rec.body, né? E um importante aqui é que eu preciso configurar o JSON, o servidor, para responder chamadas com payload do tipo JSON. Então, server use express.json. Posso configurar aqui no construtor mesmo, ele já vai configurar o meu servidor da forma correta. Então, recBody, asBody pode ser. Tem outras formas de tipar esse cara aqui, né? Eu posso tipar o próprio Express, mas eu acho que assim fica bom por enquanto. Então aqui eu posso fazer const response, assim, um await do meu handler. E no meu handler, o que eu passo body. E é isso. E agora o que eu faço aqui, eu faço meu res.status, vai ser um response.status.json response.data. Beleza, então agora eu implementei, né, como que eu posso fazer um route, né, usando o Express, e dessa forma eu consigo simplesmente vir aqui no meu arquivo principal, e aqui em vez de eu usar esse dummy, posso colocar aqui new Express. Na verdade eu preciso exportar esse cara, né, então export, e agora sim, new Express Server, não preciso passar nada no construtor. Eu não mudei em nada como está funcionando aqui no meu servidor, mas se eu vim aqui e executar meu projeto, então npm run dev, unable to compile TypeScript. HTTP server não foi encontrado, tá? Eu não exportei esse cara. Então, export. Importa ele aqui. E eu não preciso desse. Beleza. Cannot found name method, cannot found name HTTP response. Tá, eu preciso exportar outras coisas daqui também. Eu preciso exportar esse método. Então, export e export. Método e HTTP response. Beleza. Agora sim, meu servidor está rodando, né? Mas perceba que o meu arquivo, né, onde eu defini todo o meu servidor antes mesmo de ter o Express instalado, não mudou em nada, porque o meu servidor foi feito independente do Express. E vamos poder testar ele aqui, né? Então vamos no nosso Postman, vamos abrir uma nova chamada do tipo post. Então, localhost, qual que é a nossa porta? Nossa porta 8080, barra user, né? User, faltou um U aqui. E agora no meu body eu vou passar o meu JSON. JSON, que eu estou esperando que o meu usuário senha, eu estou esperando que ele tenha um e-mail, nome e password. Então, e-mail teste@email.com, name John Doe, pode ser, e password. Se eu executar, usuário criado com sucesso. E se eu vim aqui no meu terminal, ele criando usuário, criou aqui o usuário e usuário criado. Ele funcionou exatamente do jeito que ele deveria funcionar, e independente de eu estar passando aqui o WordPress ou não. E caso algum dia, né, o WordPress mude alguma dessas API, eu posso simplesmente vir dentro desse arquivo, WordPress HTTP Server, né, HTTP Server, e mudar aqui dentro. Todos os lugares, todas as minhas rotas que eu defini usando a minha abstração, eu não vou precisar mudar. Inclusive, esse cara aqui, ele é basicamente um adapter, né? Porque eu estou transformando, né, a interface que o WordPress tem dentro da interface que eu já estou usando dentro da minha aplicação, né? Eu estou mapeando os métodos do WordPress para os métodos que eu quero utilizar. Inclusive, quem quiser mais informações sobre o adapter, tem um vídeo gravado aqui, link aqui no card, explicando um pouco mais sobre esse design pattern. E é basicamente o que a gente está fazendo aqui.
eu estou abstraindo o Express dessa forma. E como eu estava falando, né, não necessariamente tu precisa fazer isso com o Express, não necessariamente tu precisa fazer isso com uma biblioteca que é tão core do sistema, como você está fazendo um servidor, né, você vai precisar usar uma biblioteca desse tipo, mas quanto mais abstrato você tiver, de novo, né, isso depende do seu projeto, quanto mais você depender apenas de você mesmo e não de bibliotecas externas, mais protegido você está. Porque caso o Express esteja descontinuado por qualquer motivo, ou ele quebre, ou ele não esteja mais me atendendo, eu posso simplesmente criar um novo arquivo desse. Então, né, por exemplo, eu posso vir aqui e criar um arquivo do Fastify. Eu posso vir aqui e ver como que eu consigo iniciar um projeto do Fastify, né? Preciso instalar ele aqui. Então, mata aqui o projeto, npm install Fastify. E eu posso já vir aqui e criar um Fastify HTTP server test. Vou copiar esse cara aqui, colar. Então aqui vai ser Fastify HTTP server, implementa o HTTP server, e aqui não vai ser o import do Express, né? Vai ser o import do Fastify. Então, Fastify. Como que eu uso aqui o Fastify? Eu preciso instanciar ele. Então, aqui o meu server vai ser do tipo return type type of Fastify. Talvez tenha um jeito melhor de pegar esse tipo aqui, mas, bom, enfim. O meu server está aqui. Eu preciso falar que eu vou usar tipo JSON? Aparentemente não. Tá. E aqui no meu listen, né, vai ser server.listen e no Fastify a gente passa um objeto, onde vai ter minha porta. E aqui eu vou ter o meu callback. Então, console.log. Deixa eu copiar aqui do Express. Tira esse terminal da frente, beleza. E o meu route vai ser bem parecido, na verdade. Então, server método, passando o path, aqui na verdade vai ser o request e o reply, o padrão do Fastify, vou colocar aqui. Request e reply. O meu body vai vir de request.body e o meu reply, ativação praticamente, né? Então, reply.code, passo o response.status. E o meu response data aqui, na verdade, vai ser o meu retorno, né? Então, na implementação do Fastify vai ser assim, return response data. Beleza. Eu acho que é isso. Então, basicamente, eu criei uma nova implementação, né? Eu tenho meu servidor do Express, ou meu Express Adapter, pode ser. E eu criei a minha implementação do Fastify, o meu Fastify Adapter. E basicamente aqui na minha aplicação, a única coisa que eu preciso fazer para trocar de um para o outro é vir aqui e colocar Fastify. Então, deixa eu só arrumar aqui. Se colocar aqui Fastify, ele deve continuar funcionando normal. Então, npm run dev, server running on port 8080, beleza? E se eu venho aqui fazer a chamada, usuário criado com sucesso, tudo funciona exatamente como estava funcionando antes, né? Eu troquei toda a implementação da minha biblioteca, na verdade eu troquei de biblioteca e o meu código mesmo, a minha aplicação não mudou em nada. Então, de novo, isso aqui é uma coisa muito útil, principalmente em projetos maiores, né? Você abstrair as suas bibliotecas, evitar ao máximo usar o código que você está importando da internet direto, justamente porque você não controla o código, você não sabe o que vai acontecer. E caso alguma eventualidade venha acontecer, o seu projeto não está ameaçado por isso, o seu projeto não está com essa, vamos colocar assim, vulnerabilidade, né? Ele não está tão exposto a esse nível. O nível que tu quer fazer isso, se tu quer abstrair, por exemplo, coisas como o servidor HTTP que tu está usando, como tu está instanciando, depende do seu projeto, depende da maturidade dele.
Eu confesso que eu gosto bastante dessa abordagem, mas ele tem alguns problemas, né? Porque os problemas que eu expliquei dentro do meu vídeo de adapter. Você está criando uma interface, está mapeando uma biblioteca externa, né, um código externo para uma interface sua. Então você está limitando, de certa forma, o código externo ao que você está, de fato, podendo utilizar no seu projeto. Então, por exemplo, Nest.js, né? Está mais com um framework, na verdade, que com uma biblioteca. É um pouco difícil você poder implementar, criar esse adapter, porque ele depende de muito mais coisa de fora, né? E daí isso te limita um pouco. E até o próprio WordPress, o Fastify, né? Se ele surgisse, né, uma feature muito específica que tu não ia poder, que não ia dar certo mapear nessas interfaces, talvez tu teria um problema nisso. Ou simplesmente tu teria que talvez não utilizar essa feature nova, que pode até ser a razão que você está usando a biblioteca em primeiro lugar, né? Então vale sempre a análise e ponderar se vale a pena para o seu projeto ou não. Não existe bala de prata, não existe uma solução que vai resolver todos os seus problemas, porque senão a gente não estaria aqui criando vídeos e discutindo melhores práticas e como a gente pode fazer isso. Bom, o vídeo é esse, eu queria mostrar essa dica que eu acho super legal e quando eu aprendi isso eu fiquei, tipo, muito impressionado e muito interessado, né, em como a gente consegue usar design patterns de uma forma que facilita a gente no nosso dia a dia e arruma, né, um problema bem simples, né, que é simplesmente ficar dependente de uma biblioteca. E assim, quando tu pode começar a fazer isso com bibliotecas menores, né, talvez uma biblioteca que gera um token ou uma biblioteca de criptografia ou alguma coisa mais na ponta, e conforme tu sente a necessidade, tu pode ir passando isso para funções mais core do seu sistema. De qualquer forma, eu acho bem bacana, vale a pena testar. Dá para fazer isso com basicamente qualquer biblioteca, né? Tu cria uma interface e usa a sua interface em vez da biblioteca, não só com o servidor do HTTP. Mas beleza, vou ficando por aqui. Obrigado a todos que assistiram até o final. Não se esqueçam de deixar o seu joinha, de deixar um comentário e de se inscrever no canal, que isso me ajuda demais. E até a próxima.